O que me deixou muito feliz é o Montoro. Parece que ele não tá sentindo o Cara, peso da camisa. Obviamente ele toma algumas decisões erradas muito por conta da idade, né? Ele quer impressionar, é normal. Vai ter 18 anos, o garoto é habilidoso. Busca sempre o um contra um. Inclusive os dois gols saíram após a jogada dele. Então eu acho que dessas últimas contratações o Montoro tem sido o que mais tem dado resultado. E eu arrisco dizer que ele em 4 jogos, 3 jogos, já fez mais do que o Santiago Rodrigues desde o ano inteiro, né? Não sei o que você acha. o Montoro, ele, cara, é um garoto novo, mas muita personalidade. Veio pra jogar, entrou naquela partida contra. A primeira partida dele foi contra o PSG, um jogo pegando fogo. Ele entrou bem. Entrou contra o Atlético de Madrid, entrou contra o Palmeiras. Então, assim, agora ele começou, né, jogando já contra o Vasco. Eu achei que ele seria até opção. Eu achei que seria o Santos titular. Mas ele entrou muito bem, querendo o jogo. Como você falou, teve alguns erros ali, mas questão-se da inexperiência, da idade, mas pô, condução de bola, passe, ele participou ali dos dois gols do nosso jogo, né? O primeiro ele chutou, o rebote dele saiu gol, o segundo gol ele pegou uma bola ali, jogou pro Marlon Freitas, ele parecia com a bola, jogou com a mão assim, né? Tanta facilidade que ele teve, cruzamento, Nathan Bolão, Fernandes só bolão. e escorou pro gol, assim, não tem o que falar, né? Como o Cazé falou na transmissão. Parece que o Botafogo pegou uma almada de 18 anos, né? Dadas as Eu, devidas eu vou além, cara. proporções. Eu acho, inclusive, que o Montoro tem mais refino técnico pra drible. Eu acho o Almada mais aquele cortezinho muito similar ao que o Messi fazia, né? Sim, Ainda faz, na verdade. Mas eu vejo o Montoro com mais plasticidade do que o Almada. Isso, obviamente, não quer dizer nada sobre a qualidade do jogo do Almada, né? Porque o Almada é um jogador que já tá em formação há mais tempo, já tá mais habituado a jogar em alto nível, diferente do Montoro. Mas a gente vê que foi mais uma boa peça do scout, mais um acerto. A gente tanto criticou, né, o scout nesse início de ano, e no segundo semestre ele está acertado. O Pantaleão fez um bom jogo contra o Vasco também. Contra o Palmeiras eu já acho que ele tinha feito um bom jogo. sim, foi mais Embora tímido, mas assim. exatamente, embora aquele erro em conjunto, né, da defesa do Botafogo, o Arthur Cabral chegou muito sem ritmo, né? O que é comum, ainda tá em período de adaptação, então se ele fizer 2, 3 jogos ruins, vai ser totalmente normal. Fez gol, ajudou a gente na Libertadores, fez gol na Copa do Brasil, mas não dá pra jogar nesse Botafogo de hoje. O Elias Manuel também é a mesma coisa, né? Não tem futebol hoje pra jogar no Botafogo. Isso não é demérito pro atleta. Tanto que o Elias Manuel foi pra Portugal. Eu até imagino hoje o Vasco Matos, né? Se ele viu algum jogo do Botafogo, se ele viu o Elias Manuel e o Juan Cruz jogando e criticou algum dos dois, hoje ele vai ter o Elias Manuel no elenco dele, né? Então, assim, o Vasco Matos não quis vir pro Botafogo, agora ele vai ter o Elias Manuel. Então, assim, é karma dele, né? Enfim, brincadeiras à parte, o Scout acertou até nisso, porque não adianta ficar com um atleta que a gente sabe que não vai ser utilizado. O Elias Manuel não seria utilizado, assim como provavelmente o PK não vai ser mais utilizado. Tem o Juan Cruz agora também que deve ir pra Arábia, né? A gente tá nessa. A Nessa galera tá nessa esperança. torcida A aí. gente tá nessa Pra isso, eu esperança. acredito até que vá mesmo, porque ele não foi nem relacionado pra esse último jogo, né? Ele Não. não foi relacionado pra esse último jogo, então assim, a negociação dele, como também tá muito em silêncio também, eu acredito que vai dar certo, né? Porque quando falam muito é que vai babar. E a gente vai aguardar isso, né? Porque eles saindo são jogadores que vão chegar, né? O Barreira já chegou, estão negociando com talvez o Danilo, que era do Palmeiras. Eu acho difícil ele dele vir, mas o Nottingham já falou que não conta mais com ele, então a gente vai só aguardar. A gente quer também, a gente queria muito também que venha um outro meia, sei lá, um centroavante, lateral direito, e que o John não saia. O essencial é o John ficar junto com aquela espinha dorsal, né? Barbosa, Marlon. O que os jogadores novos fiquem aqui durante um tempo, né? Porque tem muito disso. Em geral, eu acho que Botafogo e Vasco foi um ótimo resultado, até por ser uma estreia de um estilo de jogo novo, né? Então a gente pode sim esperar coisas novas. Dando só mais uma passadinha aqui no chat, Luiz Fernando Leite, o Everson Gabriel, seus pais são tão legais quanto vocês? Presumo que sim. Sim, meu pai é legal e meu pai é divertido.
Eu já não posso concordar, eu já não posso falar a mesma coisa que o Gabriel, mas enfim, é vida que segue. Mas é complicado. Ele também tá desejando aqui boa sorte no jogo contra o Vitória, falando que o Pantalhão comeu uma bola. Citou, né, o Dantas, né, que a gente tava citando aqui, que Isso. o Novo Horizonte tá dificultando. Pelo comentário aí, ele conhece bem, né? Que ele tá dizendo que ele é de Tupã, em São Paulo, interior. A cidade fica ali entre Marília e Presidente Prudente. Imagino que aí deve estar gelado também, né? Igual Com aqui. certeza. Lá Até tá que batendo aqui não tá friozinho. fazendo tanto frio, Tá um pelo menos friozinho. quando eu tava vindo pra cá não tava fazendo tanto frio não, cara. Assim, a gente vai... como ele falou, Dantas se vier, né? Porque tem esse jogo aí do Novo Horizontino. Porque também é um time que tá brigando pelo G4 da Série B, tem essa expectativa de subir, já bateram na trave 2 vezes, enfim, às vezes ele ficando lá, eles também têm essa estratégia, né? Se a gente pensa em valorizar os nossos, eles também têm esse direito, mas assim, é uma negociação... Se tratando de clube pequeno fica um pouco mais difícil de segurar, mas... Fica mais complicado de segurar, mas assim, eles querem que o Dantas venha no final do ano, que eles fiquem lá... Que a gente feche o contrato, que eles fiquem lá, final do ano, acabou, 2026 ele é nosso, mas a gente tá querendo ele para agora. Aí fica nesse impasse. É igual, por exemplo, o Gregory, né? Todo mundo falou que, inclusive, né, falar aqui, ge.com colocou lá a matéria, o Gregory tá se despedindo, a capa lá, a foto dele, aí no final da matéria, a Matexto desmentiu que ele não vai. Como assim, gente? Fala uma coisa no título da matéria para inflamar a torcida, para os emocionados ficarem reclamando. Aí chega no final, é mentira. Pô, pelo amor de Deus, né? Então, inclusive é uma crítica que eu faço, né? Só respondendo aqui o Luiz Fernando de novo, que ele tá perguntando se eu quero ser jornalista. Sim, Luiz, eu quero ser jornalista, inclusive eu estudo para isso. Tô entrando agora no terceiro período da faculdade, mas, voltando aqui, eu sinto vergonha. Sinceramente, eu sinto vergonha do que a profissão que eu quero exercer, que eu tenho um sonho, né, de exercer, tem se tornado. Eu vejo muitas emissoras grandes, até que estão começando, né, isso não é só a Rede Globo que faz, de pessoas que estão à beira de campo, por exemplo, mas não são jornalistas, são influentes. Acho que isso é uma crítica muito boa. Obviamente, não vou desmerecer o influenciador, porque às vezes eles mesmos fazem grandes perguntas, só que eu acho que isso descredibiliza quem passa anos estudando para exercer uma profissão, para no final ela ser tomada por pessoas que não estudaram para tal. Inclusive, o Chico Meder, né, que está na Casa TV e tudo mais, ele fez uma pergunta muito boa para o Felipe Luiz durante o Mundial, se o Felipe analisava os adversários, adversário por adversário, ou se ele fazia um esquema para sempre, assim dizendo, né? Foi uma pergunta excelente, excelentíssima pergunta, só que a crítica que eu faço cara, por que você vai botar influenciador e não um jornalista? E às vezes, se deparando com matérias como essa, a gente tem uma possível resposta. Porque a gente vê jornalistas que não estão preocupados em dar a notícia, né? A gente vê jornalistas que estão preocupados apenas no clique. Obviamente, o clique é importante, só que além do clique, a gente tem que botar uma matéria com coerência, porque não adianta nada você falar, o cara tá vendido, o cara vai pra não sei aonde, e no final não, é mentira, fulano já admitiu. Não faz o menor sentido, perde totalmente a credibilidade do jornalista, da emissora que ele tá exercendo a profissão dele, e de quem também quer se tornar jornalista. Eu fico envergonhado, de verdade, muito envergonhado com isso. É o que eu falo sempre aqui na mesa, né? Muitos têm compromisso com a notícia, não é com a verdade. Então, assim, esse é o tipo de matéria que assim, realmente eu olhei, eu falei, cara, assim, não dá. É o tipo de coisa que faz realmente para ganhar like, pro pessoal ficar replicando. Tem página que replica notícias de outros sites, né? Por exemplo, da Globo, que é a maior emissora do país, e chega no final a pessoa vê aquilo lá, né? Então, assim, é uma matéria contraditória, como a gente está falando aqui, para caçar like, assim, aí o pessoal falou assim, como é que o pessoal falou? Será que é verdade isso? Será que é mentira? Mas até agora o Pedro não se pronunciou para desmentir o cara. Então, assim, fica uma situação ruim pro atleta. Então, na verdade, cria um clima ruim também, né? Como ele falou, para não contaminar os outros.